Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa OAB Nacional Especial Retrospectiva. E você, claro, é o nosso convidado. Fique com a gente, já estamos no ar. A Conferência Nacional da Advocacia, reconhecida pelo Guinness World Records como o maior congresso da área jurídica em uma semana, contou com a participação de quase 22 mil congressistas no Expo Minas, em Belo Horizonte. E nesta edição você vai acompanhar uma retrospectiva de como foi o segundo dia de programação do evento. Fazendo a Conferência Nacional da Advocacia, que é agora o maior evento jurídico do mundo. Mais de 22 mil pessoas. Reunimos hoje milhares de advogados e advogadas do Brasil inteiro, bacharéis em Direito, alunos do curso de Direito, de todos os outros cursos, para vir aqui, junto com autoridades nacionais e internacionais, debater o futuro da advocacia. E isso que está acontecendo aqui, nesse que será o maior evento jurídico do mundo. São 3 dias de debates muito ricos sobre todos os temas mais importantes e mais caros, não apenas a advocacia e a cidadania, porque a advocacia é a voz do cidadão perante o sistema de justiça, e essa voz precisa ecoar em todos os cantos do Brasil. Realizamos pela parte da manhã e pela parte da tarde 14 painéis simultâneos, tratando de todos os temas que são interessantes à comunidade jurídica nacional. Neste bloco, você vai conferir também os principais painéis da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Os painéis mais diversos ocorrem na conferência, desde a discussão sobre a relação diplomática do Brasil com a China, com os demais países do mundo, especialmente aqueles que nós temos relações comerciais, sobre honorários advocatícios, prerrogativas dos advogados, inclusão social, mais espaço para as mulheres na política e na vida jurídica. E, sem dúvida alguma, marca esta conferência os 35 anos da Constituição da República. Um momento ímpar de reflexão, sem dúvida alguma de comemorar os avanços desses 35 anos, o mais largo espaço de estabilidade política em nosso país na República. Mas também um momento de reflexão. Onde estão os acertos, onde estão os erros e onde podemos melhorar para avançar, para que tenhamos uma sociedade justa, fraterna, solidária, para que tenhamos uma democracia não apenas formal, mas também material, em que todos os brasileiros possam usufruir dos bens de vida, para que todos os brasileiros tenham o mínimo de oportunidade para demonstrar a sua capacidade para se desenvolver. É este o Brasil que a Constituição quer e este é o Brasil que a OAB prega. Um Brasil que seja realmente para todos os brasileiros, que seja integrativo, inclusivo. É essa democracia que a OAB defende. O evento contou com 50 painéis dedicados a temas do universo jurídico e questões atuais do país. Um deles debateu acerca dos honorários advocatícios e a luta da OAB para evitar o retrocesso. A história dos honorários é antiga e eu sempre costumo dizer o seguinte: juiz não tem que se preocupar com os honorários do advogado, porque se o juiz está preocupado com os honorários do advogado, ele sai da magistratura e vai ser advogado. A jurisprudência já está consagrada no tocante ao direito dos honorários como dívida alimentar, como o direito autônomo do advogado. A fixação equitativa, ela tem que levar em consideração o valor líquido e liquidável, não pode ser algo subjetivo. Enfim, os advogados têm do judiciário todas as formas de prestígio para defender as suas justas prerrogativas. O Código de Processo Civil de 39
tratou dos honorários, todavia, com muita omissão em relação a esse tema, ora tratando da sua natureza indenizatória, ora como simples despesa processual. E foi a jurisprudência que começa a ser construída a partir de então, que veio tratar realmente da natureza dos honorários, muito incipiente ainda, inclusive no que diz respeito à titularidade. Veio o nosso Estatuto da OAB em 63, que acaba então por consolidar aquilo que de forma incipiente vinha se tratando na jurisprudência, que é o reconhecimento do direito autônomo do advogado. Então é o Estatuto da OAB que traz pela primeira vez de forma positivada essa previsão. O CPC de 73, todavia, representou um retrocesso no que diz respeito a essa questão do direito autônomo da advocacia, porque ao deliberar sobre esse tema, o CPC de 73 simplesmente trata como um direito da parte, o vencedor pagará ao vencido, portanto há uma confusão aqui das titularidades e a doutrina, de um modo geral, reconhece aqui um passo atrás no que diz respeito à situação da titularidade. E nesse ínterim, a própria advocacia e a OAB vem construindo, junto à jurisprudência, uma tentativa de superação dessa regra específica, e quando entra em vigor nosso Estatuto da Advocacia da OAB, a Lei 8906, aí sim, finalmente, esse tema acaba por ser consagrado, positivado no nosso ordenamento jurídico, reconhecendo-se então que os honorários advocatícios constituem remuneração do trabalho do advogado e constitui-se, portanto, num direito autônomo que pode ser, inclusive, executado autonomamente pela advocacia. E, finalmente, como muito bem já explanado aqui pelo ministro, o CPC de 2015 vem colocar uma condição definitiva em relação à natureza dos honorários, né? Nós temos então aqui, ao longo de praticamente 8 décadas, e eu passo muito rapidamente aqui nesse cenário normativo, quase 8 décadas em que a própria advocacia, lutando individualmente em seus processos, a OAB, ora atuando como amicus curiae, ora nas defesas das ações de inconstitucionalidade, ora junto também ao Poder Legislativo, foi consolidando esta construção da natureza alimentar dos honorários advocatícios. O CPC vem, então, para tornar definitivo tanto a titularidade como a natureza alimentar, como disse muito bem o ministro aqui, reconhecendo, então, que se trata verdadeiramente de uma remuneração de um trabalhador, que é o advogado. O direito à igualdade e aos direitos humanos também foram temas de debate na programação da conferência. Veja. O painel, por exemplo, que tratou sobre direitos humanos, tratou sobre os temas atuais e sobre as violações de direitos humanos mais pungentes do Brasil, como questão carcerária, direito dos povos indígenas, enfim, temas que estão na ordem do dia, segurança pública. Então, eu acho que o que a gente pode tirar são as proposições que estão vindo dos próprios painelistas e das pessoas que estão na plateia. Por exemplo, o painel sobre segurança pública e sistema prisional, os expositores, ao final, já trouxeram as suas sugestões para a atuação da OAB no tema de segurança pública e direitos humanos. Igualmente, no nosso painel sobre direitos humanos, que contou com a presença do ministro Silvio de Almeida, o que foi inédito, né? Ter um ministro de direitos humanos, um ministro de Estado, para a matéria de direitos humanos, que já recebeu ali também o pleito da sociedade de certa forma. E isso enriquece demais a atuação da OAB, enriquece o nosso trabalho enquanto comissões de direitos humanos e também os debates acadêmicos acerca da matéria de direitos humanos. Porque a partir desses painéis a gente pode fazer reflexões, pensar novas formas de políticas, por exemplo, políticas para a questão das drogas, políticas para a segurança pública, políticas para a efetivação dos direitos básicos, dos direitos fundamentais. Então, tem sido riquíssimo, todo o evento tem sido riquíssimo e as discussões também nos painéis têm sido muito profundas e acredito que a advocacia sai desse evento
mais rica e fortalecida. A Advocacia Previdenciária também teve painel exclusivo na 24ª Conferência Nacional da Advocacia para abordar os principais desafios contemporâneos da área. O debate tocou em diferentes perspectivas da área do direito, entre elas a estratégia de atuação previdenciária nos juizados. Além do número grandioso de pessoas que acorreram, nós tivemos 22 proposições que foram feitas, que trazem realmente temas que são fundamentais no dia a dia da advocacia previdenciária e da sociedade, e que isso tudo pode ser levado tanto para discussão com o INSS, como também com o judiciário. Eu acho que a gente fazendo esse diálogo, ampliando esse diálogo, esse caminho permanente que a gente tem que trilhar, nós vamos conseguir muitos avanços para a advocacia previdenciária. Então, trazendo tudo isso que foi aprovado durante aqui a conferência, tenho certeza de que a gente vai ter uma advocacia previdenciária com mais efetividade, com mais rapidez e com mais celeridade. Os desafios enfrentados pelos advogados no começo da carreira também foi destaque ao longo do evento. Intitulado Iniciação à Advocacia, o painel reuniu autoridades do mundo jurídico, educadores, especialistas em áreas de comunicação, oratória e empreendedorismo, que levaram à plateia de jovens profissionais informações e experiências a fim de contribuir para uma carreira bem-sucedida. A gente vai começar a nossa fala destacando rede social, mas não tem nada a ver com direito, não tem nada a ver com processo civil, que é onde eu quero inserir o design jurídico. Mas vocês vão ver que tem muito a ver com tecnologia, design jurídico e direito visual multissensorial, e tem muito a ver com a fala dos professores que me antecederam, professor Beto, professor Gilberto, quando eles falam de conexão. Porque, vejam bem, gente, está todo mundo aqui com isso aqui na mão. Então a gente se comunica hoje, a gente se conecta hoje, a gente interage por meio de interfaces. E o direito visual, ou o direito legal design, o design jurídico, ele vai falar sobre interação via interface. Processo judicial via interface, porque é o nosso processo, é o processo eletrônico. Isso tem muito a ver com rede social e com a nova seara, o novo panorama da tecnologia hoje. A rede social, gente, ela é desenhada para gerar interação, para você ficar horas ali virando stories, consultando e gastando o seu tempo ali. E tudo que está ali, segundo Tristan Harris, não é acidente, é design. Então o design ele é intencional e estrategicamente colocado ali para um propósito específico. Esse propósito específico a gente vai utilizar no direito, no design jurídico. Então, quando a gente fala de legal design, ou design jurídico, ou direito multissensorial no direito ou no processo, a gente está trabalhando com o conceito de design intencional e estratégico para gerar convencimento e persuasão, para atrair o juiz e convencê-lo da nossa tese, a tese que a gente sustenta. Não é acidente, é design. E como é que é feito esse design intencional? Pesquisando o usuário, pesquisando o comportamento que vai fazê-lo engajar. A palavra do momento é engajamento, fazer com que ele tenha conexão conosco. A gente vive a fase da tecnologia que já não é mais aquela fase do Steve Jobs. Não sei se vocês lembram das apresentações do Steve Jobs mostrando o smartphone, falando que aquilo era acessível, fácil, intuitivo. Essa fase da tecnologia, ela já passou. A gente não está mais na fase da usabilidade ou da acessibilidade na tecnologia. A gente está na fase da persuasão. São dias difíceis, mas nós temos, e está provado, nós temos uma advocacia unida para preparar esse futuro que os senhores e as senhoras merecem. Eu tenho um grande orgulho e uma grande honra que há 24 anos eu me dedico à vida institucional. E o meu primeiro cargo na OAB foi ocupar o cargo de membro da comissão da então Advocacia Iniciante, como era assim chamada essa comissão, no Amazonas. Na gestão seguinte, fui nomeado presidente da mesma comissão. E outro dia eu pedi uma certidão de serviços prestados minha ao sistema OAB. E ela se inicia assim: no ano de 2000, membro da comissão do advogado iniciante da Ordem dos Advogados do Amazonas. E ela termina: presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, é possível a todos e a todas. Muito obrigado e viva a jovem advocacia do Brasil. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional Especial Retrospectiva. É bem rapidinho, não saia daí.
O debate sobre a necessidade de uma visão empreendedora, seja para gerir os próprios escritórios ou para ter um olhar mais apurado sobre o negócio dos clientes na advocacia corporativa, permeou as conversas no painel Marketing, Empreendedorismo, Inovação e Gestão de Carreiras. É o que a gente acompanha a partir de agora. Como cada um de nós, e pegando as falas que me antecederam e muito precisas, como cada um de nós podemos nos conhecer nas nossas carreiras, não apenas como advogados, mas também como empreendedores, como gestores, como quisermos chamar e atribuir as nossas competências. Sem sombra de dúvidas, e a carreira do Tiziano mostra isso, que a gente foi percebendo ao longo do tempo, como advogados, que aquela visão estritamente tecnicista, ou seja, cada um de nós advogados apenas com aquilo que nós chamamos das hard skills, ou seja, aquelas competências técnicas ligadas à letra da lei, determinada especialidade ligada a alguma área do direito, elas são sim importantes, mas elas são pré-requisito. Começamos a perceber ao longo do tempo que outras competências e habilidades se faziam fundamentais para nós advogados, para nós conseguirmos nos posicionar no mercado. E é justamente esses outros fatores intervenientes que um painel grandioso como esse quer tratar, quer dialogar. Quais são essas outras competências e habilidades que cada um de nós precisamos desenvolver? E vejam, para cada um de nós advogados, a questão parece ainda mais complexa. Se a gente recorrer só um pouquinho à literatura, tentar um pouquinho pegar também das pesquisas, se a gente for recorrer a Mintzberg fala e divide as variadas organizações em diferentes tipos de organização. As organizações, os escritórios de advocacia, assim como as organizações médicas, sociedades de engenharia, são conhecidas como organizações profissionais. O que isso quer dizer e como isso conversa com o que a gente está aqui conversando? As organizações profissionais, elas têm um núcleo estratégico e um núcleo operacional que se confundem, que são muito próximos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que cada um de nós advogados, nós somos responsáveis pelo núcleo estratégico, ou seja, a gestão da nossa banca, a estratégia, discutir posicionamento, e ao mesmo tempo nós somos responsáveis também pelo núcleo operacional. Ou seja, no núcleo operacional, na atividade fim, a gente precisa entregar, a gente precisa dividir, pensar naquela área do direito. O evento é sobre marketing e marketing é criar desejo. Então, quando eu penso em marketing para advogados, eu penso em um marketing que cria desejo. Alguém vê o que você faz e fica com desejo de te contratar. Alguém vê o seu trabalho, e eu vou falar aqui basicamente sobre rede social, e alguém olha o que você faz, o que você fala, e de repente a pessoa quer te ouvir, quer te contratar, sente que o mundo é melhor depois que ela te encontra. E esse trabalho é um trabalho que o advogado deve ter, e é um trabalho que a rede social permitiu que nós tivéssemos. Antes, para você ter sucesso, você tinha que pagar por isso. Imagine você na década de 90, quando um advogado se formava no interior, numa cidade de 100 mil, 200 mil habitantes, e ele com vontade de ganhar proeminência na cidade, se tornar conhecido. Ele tinha que encontrar uma revista da cidade e pagar pela capa, talvez pela contracapa, às vezes pagar por uma reportagem interna dentro da revista, para ficar um pouco mais conhecido ali na cidade. Agora, nós estamos diante de uma revolução que permite a você ser conhecido e reconhecido no país e fora do país de graça. Você não precisa pagar mais nada por isso. Quer você goste, quer você não goste, quer isso seja danoso à sociedade ou não, a verdade é que este aparelho passou a controlar a humanidade. As pessoas estão com este aparelho o tempo inteiro. Hoje você está em Belo Horizonte. Você não esteve em Fortaleza, não esteve em Natal, você não esteve em Aracaju, em Manaus, a maioria de vocês não esteve em São Paulo, nem em Brasília. Mas todos vocês e todos nós estivemos hoje em algum momento no Instagram, no Google ou no YouTube. Nós estamos tratando da rua mais movimentada do mundo. E nesta rua mais movimentada do mundo, como Gary Vee fala, nós fazemos negócios.
A visão do escritório de advocacia como um lugar em que eu empreendo, em que eu falo, em que eu sou visto, em que eu cresço. Como o Tiziano disse, eu tive uma visão de mercado. O direito penal não será o direito penal de agora, porque o que temos agora é um evento extraordinário. E é preciso tomar o caminho inverso. Enquanto as pessoas vendem, nós compramos. Enquanto as pessoas compram, nós vendemos. E é assim que nós crescemos. É uma visão de empreendedor, é uma visão de empresário. É uma visão que demanda de você uma compreensão de mundo para além da técnica. Como dizem, quem sabe só direito, nem direito sabe. Pior, quem sabe só direito, nem do direito vive. Porque saber só direito não é o suficiente para ter sucesso numa advocacia. Se cada pessoa, cada advogado pode atender 164 pessoas, digamos assim, porque há 164 brasileiros para cada advogado, não é possível ter sucesso se você não tiver destaque. O uso ético das ferramentas para melhorar a imagem dos advogados e de seus escritórios no meio digital pautou o debate voltado ao marketing jurídico sob a perspectiva das estratégias e limites de funcionalidade e atuação. Marketing digital, o que é? São ações de comunicação que as empresas podem utilizar por meio de internet para conquistar clientes. Ok. Marketing jurídico, conceituação. Especialização do marketing destinado aos profissionais da área jurídica, consistente na utilização de estratégias planejadas. Gente, não é a gente simplesmente tirar uma foto e botar, estou fazendo o meu marketing. Tem que ter estratégia planejada. Não adianta. Não temos conhecimento suficiente para termos estratégias planejadas em marketing para alcançar o objetivo da advocacia. Então, esses são os conceitos. Mas, na área criminal, e aí quem for criminalista e que esteja aqui vai aceitar tudo que eu vou falar aqui. A advocacia criminal é a mais sensível quanto à publicidade e à prospecção. Quem é advogado criminalista aqui, por favor, se manifeste com a mãozinha. Temos muitos. Vocês concordam? Concordam. Por quê? Por que a área mais sensível? Gente, a gente encontra muitos casos de divulgações de resultados. E aí eu vou entrar mais um pouquinho na frente sobre essa situação, sobre os resultados. E quando a gente vê muitas publicidades de resultado, refere-se à área criminal. Expedição de alvará, conseguiu alvará, liberei meu cliente, absolvido. Então, assim, essa área é a área mais sensível para se trabalhar com marketing jurídico. Por quê? Vamos lá. Porque temos o quê? Confidencialidade e privacidade. Ah, Milene, isso aí tem, a área de família tem. Privacidade, confidencialidade. Toda a área tem, porque tem que ter uma confiança advogado-cliente. Óbvio. Mas na área criminal, tem casos frequentes que envolvem informações sensíveis sobre réu e vítima. Né? A publicidade não pode comprometer a confiança do cliente, a confidencialidade de informações capazes de prejudicar a defesa do cliente. Então, a depender da exposição ou prospecção, você vai prejudicar a defesa de um cliente. E não para por aí. Um debate sobre a mentalidade punitivista e suas consequências para a sociedade brasileira deu o tom do painel Jurisdição e Direito Penal, com a participação de presidentes de seccionais, juristas e especialistas no assunto. A nossa função de criminalistas é justamente isso, ter esse olhar. Me fala como é que um criminalista pode não ser da linha dos direitos humanos. Me fala se hoje na prática, qual é a diferença do preso pena para o preso cautelar. Eles estão na mesma instituição penal, eles se alimentam com o mesmo tipo de comida, eles estão sujeitos às mesmas regras, inclusive as regras impostas pelo crime organizado. Como é que eu posso dizer que um preso preventivo é diferente de um preso pena?
E a detração penal não é a prova que um preso cautelar hoje ele cumpre uma pena por antecipação? O meu primeiro livro tratava disso. E ele foi construído na base do Direito e Razão do Ferraioli. É uma verdade. As nossas prisões, declaradas pelo Supremo como um estado de coisas inconstitucional, simplesmente arrebentaram a lei de drogas, que é uma lei horrível, criticada em vários segmentos, por várias autoridades inclusive, fez com que a nossa população carcerária, doutor, aumentasse demais, porque deu para a polícia militar a possibilidade dela dizer que é tráfico ou não. E deu para aquele policial militar a possibilidade que a voz dele seja muito mais relevante do que qualquer outra prova. E olha o que aconteceu de 2006, como a nossa população carcerária aumentou. E as cadeias femininas? Mulheres, a grande maioria presas por tráfico de drogas. Por quê? Porque o marido está preso. E aí ela tem que assumir. E ela vai ser presa e vai sofrer todas as mazelas sociais. Então, se as nossas prisões cautelares hoje não são uma forma de punição para controle social, elas são o quê? Iniciando a fala sobre delação premiada, eu gostaria de aproveitar aqui um pouco de tudo que foi dito. Nós temos algumas premissas, portanto, de uma sociedade e de um contexto punitivista, né, que já falamos, de um direito penal máximo, de um Estado que usa o direito penal ali como prima ratio para alcançar os seus anseios de controle social, uma expansão que nos leva a uma impressão de que o Estado perdeu o controle no combate às facções criminosas que tomam conta do nosso Estado, das nossas penitenciárias, e um contexto que ameaça a advocacia. Nós estamos no meio de toda essa dificuldade, tendo que fazer valer o nosso direito, fazer valer e garantir essa força necessária para que os nossos clientes encontrem a justiça desejada por todas as partes ali, e lutando para que a gente não seja confundido com os nossos clientes. A criminalização da advocacia nessa atuação que foi colocada aqui é algo que vem acontecendo, e a gente, óbvio, vem trabalhando muito nisso, mas o papel de vocês, advogados e advogadas, para controlar isso, a ponta da lança, são os advogados e advogadas. Óbvio que a gente, como gestão, a gente faz um trabalho de organização, de blindagem desse contexto, desse trabalho, mas é importante que a gente caminhe junto para isso. Então, dentro disso tudo, nos cabe aqui a responsabilidade de falar de delação premiada, que já foi apontada aqui como uma das ferramentas de combate à criminalidade organizada, né? A Convenção de Palermo tem um imperativo de controle ali da criminalidade organizada, tem um mandamento internacional para que todos os estados signatários busquem meios para combatê-la, e a delação premiada acaba sendo uma dessas ferramentas. Então, dentro de uma abordagem doutrinária, para que a gente entenda que existe uma expansão do que nós chamamos de justiça negocial. Justiça negocial, e dentro da justiça negocial o direito premial, como um conjunto de mecanismos compensatórios para os transgressores da lei que optem por colaborar ali com o sistema de justiça no deslinde de uma investigação criminal. O Estado estabelece prêmios, vantagens para quem desejar colaborar com a justiça. Essa ideia de colaboração acaba sendo o gênero do qual tem várias espécies. Pode ser uma colaboração só para recuperar ativos, pode ser uma colaboração só para identificar uma pessoa que está ali sob cativeiro, enfim, e a delação acaba sendo parte disso. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Nos vemos na próxima semana. Até lá!